Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caros jovens, casais, adultos do nosso movimento Emaús, do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça, a oportunidade de estar com vocês para apresentar algumas reflexões sobre as leituras da Palavra de Deus do 19º domingo do Tempo Comum. Vamos iniciar com a oração do dia, também chamada a coleta. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Nesta oração, já nos lembramos que neste segundo domingo do mês de agosto, nesse mês das vocações, queremos considerar a vocação do Pai, e por extensão da Mãe, e por extensão a vocação à vida de família, a vocação ao casamento. Lembremos-nos dos nossos pais e, por meio dos nossos pais, passamos a Deus, Pai, fonte e origem de toda a nossa vida. Nós vamos começar hoje com o Evangelho. Vamos começar com o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 23. É logo depois da multiplicação dos pães que ouvimos domingo passado. Diz assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Aqui tem interessante o seguinte: enquanto Jesus vai ao monte, a montanha, nas alturas, é sinal do encontro com Deus, para aproximar-se de Deus, Jesus manda os discípulos para a barca, para o outro lado do mar. E aí o mar, para o povo judeu, é sinal de tribulação, perseguição, agitação, dificuldade e até a morte, ainda mais para o outro lado do mar. Os judeus não eram navegadores, não sabiam o que havia do outro lado. Embora essa expressão outro lado também possa significar ir para os povos, as nações estranhas, ou seja, ir para o outro lado, levar o evangelho a todos. Enfim, temos aqui também uma espécie de contraposição. Os discípulos são enviados para o mar, o outro lado do mar, enfrentar provações, dificuldades, hostilidades, as ameaças da vida, e Jesus vai para a montanha para o encontro com o seu Senhor. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Vemos aqui de novo essa contraposição. Jesus sozinho no monte, orando, os discípulos na barca, agitada, atormentada pelas ondas, pelo vento. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. A situação que muitas vezes nós vivemos, de pavor, de tormentos, de dificuldades, de angústias, de aflições, de medos, de inseguranças, faz com que até o próprio Senhor seja visto como um fantasma que mete medo. Ele vem em nosso socorro, mas a gente o vê como um fantasma e muitas vezes até o rejeita, não o aceita. É o paradoxo, é o contraditório da nossa vida cristã. Às vezes a gente quer as coisas tudo muito tranquilas, muito fáceis, muito bem iluminadas, mas não é assim. A vida passa por dificuldades, por provações. Nós temos que ter a capacidade do discernimento para, na luz, perceber a presença do Senhor, não como um fantasma, mas alguém que está presente para nos ajudar, nos fortalecer. De fato, continua o texto, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Uma frase muito comum nos evangelhos, não tenhais medo. É a palavra de Deus quando faz algum convite, por exemplo, a Maria Santíssima, mas há muitos outros
vocacionados, profetas, apóstolos, não tenhais medo. É o grande início de uma conversa de Deus com pessoas no meio do seu povo. As pessoas são como que encorajadas, animadas, para que no meio dos medos vejam, sintam, apreciem a presença do Senhor. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Pedro faz uma profissão de fé, porque ele o chama de Senhor. Kyrios é um nome a ser dado para Deus. Senhor, se és tu, mas uma espécie de contraprova. Eu quero uma prova. Muitas vezes é assim que nós tratamos com Deus. Se és tu, me dá um sinal. E Jesus respondeu: ok, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mesmo depois que a gente inicia a nossa caminhada de fé, mesmo depois que a gente tenha abandonado os nossos medos para se lançar ao encontro com o Senhor, mesmo assim, quantas vezes nós vacilamos? Porque é difícil que nós nos mantenhamos sempre firmes no caminho da fé. A fé é provada, a fé passa por dificuldades, hostilidades, incompreensões, zombarias, os cansaços, as inseguranças da própria fé. Ninguém pode dizer de ter uma fé segura, firme. Uma fé firme, segura, se dá exatamente no meio das provações, no meio das dificuldades. E Pedro, então, experimentando isso, essas provações, essas dificuldades, no caminho para o encontro com o Senhor, grita: Senhor, salva-me. É o grande grito que nós somos convidados sempre a fazer. Não somente salva-me, mas salva-nos, salva o teu povo, salva o teu povo. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus reprova a fraqueza de fé de Pedro, mas vejo que Pedro não reclama. Ele apenas recebe essa repreensão, essa advertência do Senhor, e todos os discípulos dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É uma profissão de fé muito comum no Evangelho de Mateus. Tu és o Filho de Deus. Então é uma passagem do Evangelho muito interessante, um pouquinho diferente de uma que nós já ouvimos domingos atrás, em que Jesus acalma a tempestade. Lá, Jesus está no barco dormindo e ele é chamado a acordar-se para acalmar a tempestade. Aqui, as tempestades estão acontecendo, Jesus está fora do barco e ele vem de fora para socorrer os apóstolos. E é no meio dessas tempestades que os apóstolos são, Pedro à frente, mas todos eles, são provados na sua fé. É uma pergunta também para nós. Como é que a nossa fé é provada? Como é que nós nos deixamos provar na fé? E como é que nós deixamos que o Senhor nos prove na nossa fé? E como é que nós respondemos às provações da fé? Um convite para, no meio disso tudo, não deixarmos que o medo nos apavore e que o medo faça com que a gente tenha uma visão distorcida da realidade. Ao contrário, não distorcer a realidade, não se deixar paralisar, mas contar com o discernimento para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Vamos à primeira leitura, sempre lembrando que a primeira leitura é escolhida em consonância com o Evangelho. A primeira leitura é do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13, com alguns pulos aí. Estamos pelos anos 800, mais ou menos, entre 870 e 850 a.C. O povo de Israel está sendo conduzido pelo rei Acabe, que havia casado com uma princesa estrangeira, fenícia. E por influência dessa princesa, Acabe
admitia que houvesse no meio do povo de Israel cultos aos deuses estrangeiros. Isso não foi do agrado dos chefes religiosos, a começar com Elias. E há uma grande passagem muito dramática em que Elias faz um duelo de sacrifícios. Pede que 400 sacerdotes de Baal e dos deuses estrangeiros invoquem os seus deuses para pedir o fogo do céu para um sacrifício que está ali para acontecer. E o fogo não acontece. Elias sozinho invoca o fogo do céu, invoca a Javé pelo fogo do céu, o fogo vem e o sacrifício de Elias acontece. E Elias manda matar 400 sacerdotes do povo da Fenícia. Num primeiro momento, isso parece uma coisa grandiosa. O profeta Elias acha que é vitorioso porque venceu o duelo e mandou matar 400 sacerdotes. Mas agora vem a diferença. Nunca esquecer que a palavra de Deus joga muito com esses contrastes aqui. Elias começa a ser perseguido por Jezabel, a esposa de Acabe. E Elias tem que fugir. Para onde ele vai? Vai para o sul, vai para o deserto, vai para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Ou seja, é um convite para Elias voltar aos inícios, voltar ao deserto, voltar à experiência de Deus. Acontece, porém, o seguinte: enquanto Deus havia se revelado a Moisés no meio da tempestade, trovões, raios e fogo, para Elias acontece exatamente o contrário. Não é na tempestade, não é no terremoto. Elias vai ser convidado a fazer a experiência de Deus na brisa, na simplicidade. Às vezes acontece que também nós queremos fazer a experiência de Deus em eventos, em espetáculos. Até se fala muitas vezes em algumas dioceses por aí a pastoral dos eventos, a pastoral dos espetáculos. Agora, nesse tempo de pandemia, nem isso dá para fazer. É um convite exatamente para a gente perceber que não é nos espetáculos, não é nos eventos, não é nas coisas grandiosas que Deus se revela. Ele se revela na brisa suave. Vamos ouvir a primeira leitura. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Elias percebeu que Deus não se encontra nas coisas grandiosas, por exemplo, na vitória sobre os 400 sacerdotes do deus Baal, não se encontra na vitória de um duelo, mas na simplicidade de uma brisa. Muitas vezes nós somos convidados também a fazer essa experiência. Às vezes a gente gostaria que Deus se manifestasse de maneira grandiosa, poderosa, vencendo os inimigos. A vitória dos inimigos não cabe a nós. Já ouvimos nos evangelhos atrás que o joio sempre vai terminar junto com o trigo. E não somos nós que vamos extirpar os inimigos. Primeiro que a gente tem que se perguntar se nós temos condições de dizer quem são os inimigos. Muitas vezes o inimigo está aqui dentro de nós mesmos. E quantas vezes aqueles que nós dizemos ser inimigos são pessoas que têm muitas coisas boas a nos dizer. Santo Inácio de Loyola dizia: sempre devemos ver o que de bom há em todas as pessoas, principalmente naquelas pessoas que nos parecem inimigas, adversárias. Então é um convite a perceber a presença de Deus nas coisas simples da vida. Vamos à segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Aqui é bom dizer que até o capítulo 8º,
São Paulo faz uma grande reflexão sobre a salvação. A salvação de Deus para todos os seres humanos, porque todos pecaram, ninguém tem acesso por sua própria conta à salvação. A salvação é dom de Deus, é graça de Deus, e a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, uma fé que é operosa, uma fé que faz a gente fazer obras boas, é a graça que faz a gente fazer o bem. A salvação vem de Deus. Essa reflexão sobre a salvação conclui-se com o capítulo 8, como vimos em reflexões passadas, a vida no Espírito, do Espírito Santo. Agora passamos para o capítulo 9. Iniciando o capítulo 9, 9, 10 e 11, é uma reflexão que São Paulo faz sobre a fidelidade de Deus e a incredulidade do povo de Israel. A pergunta que São Paulo faz é: e como é que fica a salvação do povo de Israel? O povo que rejeitou o Messias, o povo que não reconheceu a vinda de Deus em Jesus de Nazaré. Como é que fica a salvação de Israel? A reflexão vai levando São Paulo a dizer o seguinte: Deus é fiel. O povo não foi, mas Deus é. E Deus vai acompanhar a história desse povo e temos que crer que Deus conduz o povo da primeira aliança, Israel, numa relação que devemos então nós descobrir, numa relação misteriosa com o povo da nova aliança, que somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos ouvir o início dessa reflexão, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A grande dor que São Paulo sente. Porque São Paulo, mesmo sendo cidadão romano, ele havia nascido em Tarso, fora do território de Israel, mas ele era de raça judaica e de formação farisaica, portanto, bem consciente da grandeza do povo de Israel na aliança que Deus havia feito com esse povo. Só que esse povo rejeitou a salvação oferecida por Jesus Cristo. Então, é uma grande tristeza que Paulo sente e que expõe aqui, uma tristeza e uma dor. Ele chega ao ponto de dizer: eu poderia ficar longe de Cristo, desde que o meu povo encontrasse em Cristo a sua salvação. Continua a leitura. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então vejam, Paulo faz uma relação de 7. A filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. 7 é o número da perfeição, para dizer que Deus revelou tudo ao povo de Israel. Mas agora vem o máximo, o 8º, Cristo na sua humanidade, o qual está acima de todos. Na sua humanidade, pequenez, está acima de todos. É a grandeza de Cristo. E São Paulo diz: ele está acima de todos. Então temos que ter uma confiança de que Deus vai dar a resposta ao povo de Israel. A resposta no sentido de continuar conduzindo esse povo, porque Deus é fiel, Deus vai continuar sendo fiel ao povo de Israel. É a conversa que vai vir nos versículos, nos capítulos seguintes, é o capítulo 9, 10 e 11 que conversa sobre isso. Vamos então, minhas irmãs, meus irmãos, nos colocar diante de Deus. Vamos colocar diante dele nossos medos, pavores, hostilidades, adversidades, problemas, incompreensões, e não vamos deixar que o nosso medo nos apavore, que distorça a realidade, que nos paralise, mas vamos reconhecer que no meio disso tudo, no meio das tempestades, nos mares da vida, ele vem ao nosso encontro e nos diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Abençoe-nos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença,